Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu sou Roberto Lopes e você está no programa Café com Fé, o programa da TV Virtude, um programa que se preocupa com o belo, com o que é bom e com o que é verdadeiro. E temos entrevistado e conversado com algumas pessoas relacionadas a missões, envolvidas com plantação de igreja, com capacitação para plantação de igreja, para revitalização de igreja. E hoje nós temos um convidado especial, um amigo recente que foi feito há pouco tempo e a gente já parece que se conhece há tanto tempo. Queria convidar e saudar o irmão Arthur Montenegro. Irmão, que bom tê-lo aqui com a gente. Igualmente, graça e paz. Ô, Arthur, quando eu fiz a chamada aqui, eu nem coloquei o seu sobrenome, né? Então eu vou te perguntar agora sim, ó, você vai se apresentar. Quem é Arthur Montenegro? Aí, acabou de dizer o sobrenome agora, né? Então, sou Arthur Montenegro, sou filho de missionários, reverendo Raimundo e Veridiana, e estou agora no momento fazendo o seminário JMC. Então essa identidade pode dizer de seminarista, preparando também para as missões na PMT, fazendo curso de missiologia da PMT, que é o CFM, no momento. Então, eu sou servo de Deus, minha identidade está em Cristo e em preparação para servir no ministério. Oh, que benção. Ô, Arthur, e esse primeiro bloco, a gente normalmente divide em 3 blocos, né? Esse primeiro bloco a gente fala um pouco da vida pessoal, da sua conversão, como foi o chamado, né? Essa consciência de chamado, e no seu caso, particularmente, o fato de você ser filho de missionário tem um peso diferente, né? E gera muita curiosidade, né? Como é filho de peixe, peixinho é, filho de missionário, missionáriozinho é. E eu já faço essa pergunta, esse questionamento, pensando nos meus filhos, né? De 16 e de 6 anos, também que a gente roga a Deus que o Senhor o direcione para que eles vivam a verdadeira vocação. Claro que a gente deseja que eles abracem a missão integral, sejam missionários, pastores na obra do Senhor e na igreja querida. Como você conheceu a Cristo e como foi essa relação de chamado, sendo já filho de pastor tão conhecido? Claro, normalmente se espera assim uma história muito extraordinária, espetacular de uma conversão num momento específico, mas como filho da aliança eu não posso dizer nenhum momento específico assim onde houve uma conversão, onde eu posso dizer que eu conheci mais a Cristo, onde assim no momento anterior eu não conhecia, pronto, vai comecei a conhecer, porque desde sempre tenho ouvido falar sobre Deus, sobre a Bíblia e sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas eu posso lhe dizer que desde as memórias mais remotas, assim, sempre acreditava na existência de Deus. Isso não é cristianismo em si. Eu sei que quando eu era bem pequeno eu não entendi de verdade o Evangelho. Foi através da infância onde foi desenvolvendo, amadurecendo e de uma maneira muito, assim, passo a passo, muito, não foi algo instantâneo. Principalmente a maior parte assim, onde eu posso dizer que houve uma maior compreensão do Evangelho seria no tempo onde a minha família foi servir no Panamá. Meus pais e meu irmão mais novo ainda estão lá, graças a Deus. Nós fomos em 2022, eu tinha 15 anos, creio, e depois de pouco tempo, os meus irmãos mais velhos saíram de casa, viraram adultos, foram fazer arrumar a própria vida, né? Aí, durante esse tempo, comecei a entender melhor verdadeiramente o que Cristo fez por nós, qual é a importância disso, entender que nós somos chamados, todos os crentes, a servir e a estar em um processo de santificação, abominando o nosso pecado, mudando, vivendo de maneira digna do Senhor. Foi mais ou menos nesse período. Foi, assim, ao longo dos 3 anos que estive lá. Não é algo instantâneo. E eu nem sei, na verdade, se foi lá onde eu fui salvo, porque possivelmente a compreensão do evangelho e a aceitação que eu tinha da igreja em Cristo, antes mesmo de ir para o Panamá, eu já estava salvo, mas eu não posso lhe dizer com plena convicção nem segurança. Acerca da vocação, igualmente nesse tempo que nós estávamos no Panamá, onde eu comecei a servir mais na igreja e ver que aquilo era algo bom, também estava na adolescência começando a pensar no futuro, no que faria da minha vida, e pensando, né, quais as profissões que eu poderia servir, qual trabalho, o que eu vou fazer da vida, e a única coisa que realmente fazia sentido para mim era o ministério. Talvez não necessariamente como missionário na época, no então, mas servindo como pastor.
E estive todo esse tempo conversando com meu pai, nós oramos juntos, conversamos e pedindo para Deus uma confirmação da vocação ministerial, algo que é extremamente importante, né? E foi ano passado, enquanto estava no projeto Sólida Glória, onde recebi essa confirmação por parte do Senhor, que ao poder servir, ao poder ensinar, ao poder conversar, orar junto com as pessoas e aconselhar, as pessoas realmente trazendo, principalmente não os novatos, os outros alunos que vêm depois, podendo ajudar eles nessas coisas, que eu recebi a confirmação de que é realmente para isso que Deus me tem chamado. E enquanto a vocação missionária, não só ministerial, simplesmente pelo fato de que, reconhecendo a providência, né, a experiência e a vida que Deus já deu a mim e a minha família, faz muito sentido que seja uma preparação para ir para o campo missionário, não somente ministério local qualquer, numa igreja, cidade grande, onde já tem o evangelho. Interessante, né? Normalmente as pessoas criam uma história tão elaborada e fantasiosa e extraordinária. Aí alguém pode dizer assim, que história sem graça, nasceu no Evangelho e está vivendo o Evangelho, mas que bênção, eu me converti com 14 anos, eu tenho um senso de 14 anos perdido na minha vida. Meu Deus, como é que eu vivi 14 anos sem isso? Como eu gostaria de ter essa experiência sua, de vivenciar essa experiência sua. E também questão do chamado, né? A vivência parece que quando a gente está no campo, tem experiências que só é possível viver quando está no campo. Então, eu tenho 4 anos que eu estou aqui no campo, meus filhos têm tido experiências assim, extraordinárias que não seriam possíveis se nós estivéssemos com uma vida normal, né? Com uma vida, embora envolvido com a obra, envolvido com o trabalho, mas não integral, não 24 horas a serviço do Senhor. Mas, Arthur, vocês são de onde? Onde você nasceu e como foi que você acompanhou esse trajeto de seu pai até o Panamá? Perguntar de onde que nós somos já vira toda uma bagunça, né? Porque é família de tudo quanto é canto do Brasil. Meu pai é paraibano, nasceu em Campina Grande, e ele fez seminário aqui em São Paulo, no JMC. Minha mãe é do Paraná, nasceu em Cianorte. Então, assim, você já pegou 2 extremos do Brasil, um nordestino e um do sul, né? Os meus irmãos mais velhos, eles são mineiros, e eu e meu irmão mais novo somos aqui de São Paulo, nascemos aqui na capital. Na época, a família estava morando em Suzano. Acompanhando os meus pais, assim, quando eu era criança, eu não participava muito, não tinha muito o que fazer, né, realmente, só estava acompanhando por ser membro da família. Nós saímos do Brasil pela primeira vez, foi 2013, eu tinha 6 anos, 2013, 2014. Passamos um ano nos Estados Unidos para aprender inglês, porque a comunicação internacional sempre, né, se fundamenta na língua inglesa, como uma língua franca. De lá fomos para Albânia, que foi o primeiro campo missionário. Passamos 2 anos lá, 2 anos, eu tinha uns 8 anos, né? Depois de lá, 6 meses em Portugal. Eu me lembro que foi em Portugal, quando eu tinha 9 anos, eu disse para os meus pais que eu queria fazer a profissão de fé. Eu não sei muito bem se eu entendi exatamente o que isso significava, qual era a importância para isso, mas reconheci que era algo importante que eu deveria fazer. Talvez, eu não posso dizer exatamente o que passou na minha cabeça nessa época, que eu não me lembro. Mas de lá voltamos pro Brasil. Passamos 5 anos em Belo Horizonte. Meu pai ministrando na primeira igreja presbiteriana de BH. E foi mais mesmo quando voltamos ao campo missionário e fomos ao Panamá que comecei mesmo a servir no ministério mesmo, na missão. No então, eu não estava servindo nada de ensino, nada de mesmo nem para crianças, eu não ensinava muito. A minha participação principal nesse tempo foi música. Aprendi a tocar o violão, mesmo quando eu não sabia nem tocar direito, umas 2 acordes já chamaram para ir para a igreja, tinha uns eventos com as crianças, precisava de alguém para tocar violão. E, assim, isso também é algo extremamente interessante, que foi o tempo no Panamá, que é quando a gente estava em BH, já é uma igreja grande estabelecida, não há muita necessidade, já tem gente para fazer todas as coisas, né, que a igreja precisa, basicamente. E eu estava lá só participando, só congregando, só desfrutando sem servir. Claro, há sempre coisa em que se pode servir, mas a necessidade não é a mesma. Aí foi para o Panamá, abre-se oportunidades onde pode se servir na igreja, né, na missão. E
tempo lá foi principalmente com música que eu estava servindo na igreja, e também umas coisas assim de mudança, ajudar a mover os móveis, a preparar as salas e tal. Espero que isso responda a pergunta, né? Não, muito bom. Contou também um pouco da trajetória, né? Dessa vida transcultural desde novinho. Que interessante. É, Interessante. E Arthur, e a gente percebe você ainda muito novo, com muita experiência, né, de lugares diferentes e realidades diferentes e uma família já transcultural, né, misturando o Sul, o Nordeste e o Centro-Oeste também, né? Muitas comidas, muitos cheiros, muito jeito. A gente percebe uma maturidade muito grande na sua fala. Isso é fruto de um investimento dos seus pais ou de alguma metodologia de ensino adotado pela família? Ou você é autodidata, você é superdotado? Como é que você conseguiu desenvolver uma capacidade de organizar e de falar assim tão notória? é, bem, muito bem. Quando nós estávamos em Belo Horizonte, né, chegamos em 2017, 2017, 18, nós fomos para uma escola normal, né, em Belo Horizonte. Mas depois, meus pais, principalmente minha mãe, ela conheceu no homeschool e estavam começando a trazer o Clássico Conversations para o Brasil. Então, já junto com Renata Santos, né, figura importante do CIC do Brasil, nós formamos a primeira comunidade do CIC no Brasil, lá em Belo Horizonte. Então, passamos esses outros 3 anos em Belo Horizonte estudando no método clássico. Então, eu tenho plena certeza de que foi justamente por fazer o estudo domiciliar, seguindo o método clássico, e consegui desenvolver a habilidade de estudar de uma maneira mais organizada, mais intencional, mais dedicada, e também a me expressar, se o senhor disse isso sobre mim mesmo, creio que seria por parte desse estudo, que se desenvolve habilidades de escrita e de fala, algo extremamente importante, porque, principalmente para um ministro, né, ou um professor, mas ainda mais um ministro, ele precisa ser capaz de se expressar, de se fazer entendido. Então, é, foram 3 anos em Belo Horizonte, seguindo o currículo do Classical Conversations. Quando nós fomos para o Panamá, pensamos melhor, eu e meu irmão mais novo, voltamos à escola para aprender a língua espanhola. E passamos 2 anos na escola panamenha. Depois desses 2 anos, eu disse para o meu pai, para os meus pais, na escola eu não estou aprendendo muita coisa, não. Foi bom para aprender a falar espanhol, foi bom para fazer amizade com o povo aqui, mas se eu for estudar mesmo para terminar esse ensino médio e poder me formar no tempo devido, seria melhor voltar a estudar em casa por conta própria. Aí eu e meu irmão voltamos a fazer o homeschool. Dessa vez não tinha comunidade de CC lá no Panamá, né? Foi mais por conta própria mesmo. E tive que fazer os 2 últimos anos do ensino médio num único ano no Panamá, para que quando voltasse para o Brasil já pudesse fazer o Enem, fazer o supletivo e assim terminar oficialmente o ensino médio. Então, hoje, mesmo estudando domiciliar a maior parte do tempo, você hoje já tem toda a documentação de conclusão do ensino médio. Sim, quando eu estava no Recife ano passado, eu fui para o João Pessoa fazer supletivo para concluir o ensino médio. E também eu fiz um Enem, que hoje em dia, o do ano passado, ele serve como conclusão do ensino médio. Uhum. Que legal, que bacana, interessante ouvir isso. Agora, mesmo com todo esse conhecimento, com esse estilo de educação clássica, esse currículo que é tão pouco conhecido no Brasil, né? E está ainda sendo disseminado, e diante dessas viagens todas, quais são as peculiaridades dos lugares que você viveu que serviram como um instrumento de Deus para te preparar para o momento que você está vivendo hoje? Muito bem. Em primeiro, de maneira mais geral, estar em uma cultura diferente já abre a mente de cada um para perceber que todas as Verdade. pessoas elas não pensam como nós, né? Isso para qualquer pessoa. Agora, para alguém que cresceu no meio transcultural, qualquer um que me conhece um pouco já sabe que eu não tenho jeito de pessoa de lugar nenhum, né? Não posso dizer, esse aqui é um paulistano, esse aqui é um nordestino. Esse aqui é uma pessoa, é um ser humano. Tem um pensamento tudo estranho, tudo diferente, ele ri de coisas assim que não entendo, esse tipo de coisa. Não tem uma cultura própria, são chamados filhos de terceira cultura, né? Terceira sendo a que a família mesmo criou.
não que pertença a um lugar específico. Agora, acerca das peculiaridades de cada lugar, quando nós passamos nosso tempo na Albânia, nós íamos para uma escola que era internacional, era inglesa, a GDQ, creio que era para filhos de imigrantes. O currículo era em inglês, mas já que era uma escola internacional, tinha gente do mundo inteiro lá. Assim, eu não esperaria que teria tanta gente na Albânia, num lugar tão específico assim, mas tinha povo do mundo inteiro, tinha povo da Índia, povo da África do Sul, tinha um bocado de coreano, não sei explicar porquê, mas tinha muito coreano. E a docência era do Reino Unido, né, da Grã-Bretanha. Então, principalmente os professores de lá. Então, os nossos amigos, no tempo que nós estivemos lá na Albânia, nós os filhos, né, as crianças, também tinha os filhos dos missionários, que também todos iam para a mesma escola. Era um complexo de amizades, assim, que já é também todo intercultural, não tem a cultura própria de seu país. Mas isso realmente foi muito, muito marcante na época. E peculiaridades de Panamá, não sei dizer muito sobre o país em si, mas a igreja, ela é muito legal, a igreja presbiteriana de Panamá, porque, para você ter noção de como começou o trabalho, foi lá em 2011, antes mesmo do missionário presbiteriano chegar lá, Gilberto Botelho, creio que é o nome, havia um grupo de estudos na Igreja Batista, um grupo de estudos reformados. Um grupo de pessoas conheceu a fé reformada e se juntou para estudar a fé reformada. E como o missionário foi lá, ele conheceu esse grupo de estudos e começou o trabalho, né? Começou a plantar uma igreja a partir desse grupo. Então, as origens da igreja, você já vê que já é algo bem nerd, né? O povo já muito inclinado ao estudo e a conhecer a doutrina reformada. Então, esse caráter da igreja, desde que quando eu estava lá, isso foi algo deu muito para perceber que o povo tem uma verdadeira sede de conhecer as verdades bíblicas, de conhecer a doutrina, de fazer sentido das coisas e de conhecer a fé reformada. E foi muito interessante de se ver isso na igreja, porque a maior parte das igrejas não são assim, né? Uhum. Que interessante. E você está cercado, agora você está em São Paulo, né? Você tá no seminário. Sim. Sim. Isso? E você está cercado com relação a isso, porque tem até gente de outros continentes aí também junto com você, né? Sim, sim. Aqui no alojamento tem um angolano, na minha sala tem um coreano também. Olha que legal. E como é que está essa relação aí com os estudos no seminário? É uma correria. Eu inventei também de fazer 2 cursos ao mesmo tempo, de fazer seminário mais conteudista que tem no Brasil, que é o JMC, e fazer o CFM também, que a semana onde tem módulo consome bastante tempo. Mas dá para aprender muito, e o que se aprende é muito proveitoso mesmo. As questões, mesmo de matérias que você não pensaria que seriam tão importantes para o ministério em si, normalmente a maior parte das pessoas não vê muita importância em estudar filosofia. Claro, nós vimos um pouco de filosofia no CC, mas o jeito que o professor consegue abordar o tema essa matéria, por exemplo, mostra realmente a importância vital para o ministério, como que isso se incorpora na pregação, no aconselhamento, para você conhecer como é que as pessoas elas pensam, como que nós podemos comunicar o evangelho para elas. E interessante que essa matéria específica, ela se relaciona muito com a missiologia que eu estou vendo no CFM, né? Poder comunicar o evangelho de um jeito que faça sentido na cabeça da pessoa, que ela possa compreender. Então, antes da gente ir para o intervalo, eu queria fazer essa pergunta, e a gente vai falar no próximo bloco um pouco especificamente do que você está fazendo, do seu ministério, mas o fato de você ter um sobrenome forte, de alguém conhecido, envolvido com missão transcultural, com a PMT, com a Igreja Presbiteriana do Brasil, ajuda ou facilita nesse processo de acadêmico? As duas opções elas foram muito positivas, né? Ajuda ou facilita? Entre essas duas, eu diria que sim, porque recebi a oportunidade de servir, de vir aqui para São Paulo de primeira instância e servir numa igreja aqui,
Não é porque eu conhecia o povo aqui de São Paulo, porque eu saí daqui quando eu tinha 5 anos, não me lembro de basicamente ninguém que tinha aqui, mas graças a essas conexões também no curso de Missiologia da PMT, o CFM, eu tenho eu posso cursá-lo sem ter que pagar o valor dos módulos. Isso é algo diferente e um benefício exclusivo para os filhos de missionários. Isso dizendo aí, se tu é filho de missionário da PMT, aproveita e faz os módulos que são bons. De vez em quando dá para aprender alguma coisa que isso é muito boa mesmo. Pode ajudar bastante. Tanto no pensamento da vida do evangelho em geral, quanto no serviço ministerial. Mas, assim, o tempo todo aqui no São Paulo chega algum outro pastor, alguma pessoa, o tempo todo não, isso aí já é um exagero, mas é comum aparecer alguém e dizer que, sim, teu pai pregou aqui nessa igreja e tal, dizer alguma coisa, coisas assim, formar uma rede de contatos, né? Já está um pouco formada até certo ponto para mim. Isso tem sido benefício, eu não acho que atrapalhe muito não, talvez para dizer que você não teve que se esforçar para fazer as coisas e tudo. Não é a providência, não. Eu vou reclamar porque as portas me foram abertas. Isso não faz sentido nenhum. Então, eu vou corrigir minha pergunta agora. Quais as dificuldades que você tem de fazer os 2 cursos carregando já o peso desse nome? Você pode falar tudo, você pode dizer tudo, você pode se colocar em toda e qualquer situação. Você tem liberdade ou tem dificuldades por ser um Montenegro? Acerca dessas dificuldades, então, assim, a maior dificuldade de fazer os 2 cursos é o tempo, né? Conseguir gerenciar o tempo, fazer todas as responsabilidades, tudo que precisa, é bastante coisa, né? E agora carregando o nome Montenegro, que para ti é uma coisa grandiosa assim, né? Parece, para mim é só o nome de minha família, né? Mas eu tento ser cuidadoso na hora de quando houver discussões, quando houver brigas ou debates, tal coisa. Eu não quero que na minha fala eu manche a imagem de meu pai, mas é claro, eu não tenho que fazer tudo no medo de como que isso vai afetar, né, o ministério de meu pai, a minha família e tal. Eu tenho que viver a minha própria vida, não posso fazer tudo atrelado no medo de talvez prejudicá-lo de certa forma. Mas isso não exclui a prudência, né? Que bom, que palavra sábia. Vamos ouvir uma música, tem uma música de Estênio Márcios, ele tem vivido um momento bem difícil, né, de depressão profunda e pensando sobre as coisas da vida, e ele responde a essas agruras escrevendo, é uma música recente, talvez seja a música mais nova dele, fala dessa dificuldade que ele tem tido e da dependência que ele tem em Deus. Depois a gente volta para conversar um pouco mais sobre o seminário, sobre a sua relação com os colegas, com os professores, falar também, né, do que der, né, das situações que dá para aprender e coisas que a gente pode ainda melhorar na nossa instituição. Um pouco da expectativa também, desse é um ano de reunião do Supremo Concílio, né? Então, a gente está orando, está pedindo para que Deus abençoe e suas expectativas do que você tem ouvido aí nos bastidores, aí nos corredores do seminário. Vamos lá! Partido a pulsar, sim e não, dupla face de alguém, refletindo querer, não querer, uma águia que foi condenada a viver os seus dias debaixo do sol, no chão. Consigo alcançar esse mal que me vem, sem que eu mesmo precise chamar
ou a seca resseca essa vida em mim, ou a terra curada de ser um jardim. O homem que eu queria ser, em mim jamais encontrarei, mas em Jesus eu posso ter aquilo que jamais sonhei, pois nele a vida a jorrar para todo que quiser beber. O meu jardim vai florescer, a águia mergulhar no céu. Jamais encontrarei, mas em Jesus eu posso ter aquilo que jamais sonhei, pois nele a vida a jorrar para todo que quiser beber. O meu jardim vai florescer, a águia mergulhar no céu. Ei, 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 Você vai querer falar sobre a música, mas eu me lembro de um texto agora maravilhoso que João escreve, capítulo 10, as palavras de Jesus no versículo 10, dizendo que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, e Cristo veio para nos trazer vida, e vida em abundância. E parece que Estênio está buscando essa vida na fonte certa, embora com todas as agruras e as dificuldades da vida. Fala um pouquinho aí o que você achou dessa música. Já conhecia ela? Não conhecia, achei muito, muito bela, realmente. Em questão de buscar a Deus, a Cristo, né, em meio às dificuldades da vida, nós temos várias palavras de Jesus sobre ansiedade, sobre tal. Nós não devemos nos preocupar, não devemos ter ansiedade com essas coisas, pois Deus provê, né? Buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Que bela promessa, não é? Pois é, que bênção. Arthur, você está no seminário e primeiro semestre? Primeiro semestre, comecei agora em fevereiro. Primeiro semestre. Quais, diante das suas expectativas, o que você tem a dizer desse início aí, dessas matérias iniciais? Está gostando? Está se adaptando bem? Como é que está a expectativa que você tinha e o que é que você encontrou aí no seminário? A expectativa que eu tinha era basicamente isso mesmo, e que seria um montão de coisa para estudar, um montão de coisa para ler, trabalho para entregar, e é exatamente isso que a gente tem aqui, né? As primeiras matérias, elas são mais gerais, mais introdutórias. Temos algumas matérias de cultura geral, como sociologia, filosofia, que eu já disse, que, em primeira instância, pode parecer que não tem muito a ver com o ministério, mas elas são realmente úteis. Nossa igreja está numa sociedade, precisamos compreender como é que funciona esse negócio para poder servir bem na igreja, tá? E o conteúdo, eu realmente eu gosto muito, acho muito, muito fascinante, impressionante. Aqui a minha matéria favorita, entre todos que estamos vendo agora, a introdução ao Antigo Testamento, e ver como esses livros do Antigo Testamento, eles foram escritos com o seu propósito específico, eles foram com os destinatários específicos, em seu contexto canônico e contexto histórico, e como nós podemos fazer a leitura das Escrituras a partir dessas informações
e ver como que isso aponta para Cristo, como é que essas informações elas nos ajudam a entender realmente o texto, são coisas fascinantes, assim. Acho muito bom. Que benção. Uma instituição de ensino, principalmente uma casa de profetas, é feita pelos docentes, a maneira como é conduzida, né, e a grade curricular, e os colegas. Me fale um pouquinho aí de quem você está dividindo cadeira, quem está perto de você, os colegas aí que têm mais tempo, como é que tem sido essa relação com os colegas no seminário? Claro. Eu estou aqui no momento no alojamento do seminário mesmo, e aqui é uma casa, ela foi reformada, fizeram uma expansão, então dá para caber umas 20 pessoas, eu acho, agora. No momento tem menos, graças a Deus, porque já tem bastante gente aqui, o negócio um pouco apertado, mas os rapazes daqui, eles são muito gente boa, dá para ver que eles são realmente verdadeiros cristãos, que eles estão se desempenhando, se ajudando juntos nos seus estudos, isso é algo muito legal de se ver. Infelizmente, quase todo mundo que está aqui estuda de manhã, eu estudo à noite, então nós não somos da mesma turma, então não há uma relação tão perto quanto poderia haver, mas é muito bom o convívio aqui no alojamento. E enquanto aos meus colegas de turma mesmo, a turma da noite, o perfil noturno do seminário ele é um diferente, né? As pessoas que estudam à noite, quase, creio que todas, eles são aqui de São Paulo, quase todas mesmo, eles trabalham. Na verdade, eu sou o diferentão da sala, né? Não somente porque eu não sou de lugar nenhum, mas porque todos lá eles são barbudos, trabalham, têm família. Eu tenho 19 anos, não tenho nada, nenhuma dessas três, trabalho, nem barba, nem família. Então, mas é muito bom a turma mesmo deles, tem uma percepção mais, eles matura de experiência de vida e experiência na fé, eles têm histórias muito interessantes. E nós nos ajudamos o tempo todo no nosso curso aqui, porque é uma correria para todos eles, já que ninguém de nós tem muito tempo. Rapaz, você levanta a bola e você mesmo se provoca por não ter barba, por não ter família e por não ter trabalho. O trabalho é mais tranquilo, né? Mas não ter barba e não ter família, tudo bem que você ainda tem 19 anos, dá tempo ainda, mas que Deus te abençoe nessas áreas, eu vou te preservar da gente conversar sobre essas coisas. Arthur, você consegue, você está fazendo de noite por causa da PMT? Do CFM? Sim, é por causa do CFM. Para poder fazer o CFM logo esse ano, não ter que me preocupar com isso depois. Concluir, ótimo. E você, então, nessa correria, você ainda consegue servir ao Senhor em alguma igreja? Sim, eu estou servindo na igreja Betel, da Zona Norte de São Paulo, em Vila Malha. Reverendo Samuel Bezerra, o pastor efetivo de lá. Assim, as atividades regulares que faço, a cada 2 domingos, eu dou escola dominical para um grupo. A escola dominical é dividida em grupos, creio que 4, e as crianças. Então, eles arrumaram um jeito de dar trabalho para todos os seminaristas de lá. Isso é muito bom, poder ensinar na escola dominical. Realmente tem sido muito proveitoso desempenhar já o papel de ensino e de serviço. E, além disso, já fui chamado 2 vezes para pregar nas 2 congregações que a igreja tem. Foi realmente muito bom mesmo, ambas as vezes, poder pregar, né? Esse é o sonho de todo pastor, poder pregar. Eita, chega, abre sorrisão, glória a Deus, que bênção. E a escola bíblica lá tem um currículo ou é um currículo livre? Você está ensinando lá? Então, os grupos são 3 módulos principais, o que eu estou ensinando junto com o reverendo Christian Briali, que ele dá aula aqui no seminário. Então, para você ver a discrepância de um domingo para o outro, no domingo você tem um professor de seminário dando aula de EBD, no outro você tem seminarista de primeiro ano, 19 anos, mas é o que a gente está fazendo lá. A nossa matéria é a nossa confissão, é com base no livro de Joseph Piper, da Confissão de Fé de Westminster. Que legal. Bom, né? Assunto gostoso, né? Bem interessante e pertinente. Pois é, a gente vai para o terceiro bloco agora. Eu nem vou colocar a propaganda, porque esse terceiro bloco agora é um bate-bola, a gente está fazendo uma conversa bem bacana, fluindo bem. A gente vai ter que voltar a conversar depois que já tiver já uns 2 anos, 3 anos de curso, para saber se... Vou fazer uma pergunta difícil da próxima vez, se o seminário ajuda, se o seminário dificulta a vida
missionária, porque às vezes eu estou lendo um livro agora do pastor Sérgio Lira, e ele faz uma dura crítica sobre a falta de obreiro na área rural, e ele responsabiliza categoricamente o seminário, que não prepara para iniciar trabalhos, nem para pegar trabalhos incipientes, né? E sim, os obreiros já saem querendo ficar ali satélite a grandes centros, a grandes instituições, né? Rodando aí São Paulo, Mackenzie, Exatamente. essa região. Eu posso fazer uma crítica a isso, na verdade. Também pelo fato de eu estar fazendo 2 cursos, não é somente porque eu não quero fazer isso, porque, na verdade, isso não tem muita importância, mas a maneira com que a IPB ela lida com o ensino teológico e o ensino missiológico. Os nossos seminários, nós temos matérias de missiologia no curso de teologia, mas os nossos seminários, eles não preparam pastores, em sua grande maioria, para as missões, para se envolver com as missões, para conhecer, para participar realmente, nem entender como é que funcionam as coisas. E chegar ao ponto de que mesmo alguém fazendo seminário, fazendo instituto bíblico, a nossa agência ela exige um outro curso, o Centro de Formação Missiológica. Por quê? Porque não houve preparação devida nesse curso de teologia. E a nossa agência ela exige um curso de teologia e esse curso do CFM. Por quê? Porque na IPB está divorciada a teologia da missiologia. Isso, para mim, é um absurdo antibíblico. Nós vemos na grande comissão, segundo Mateus, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, ele dá a missão da igreja, fazer discípulos. Como é que nós fazemos discípulos? Batizando e ensinando todas as coisas que você tem ordenado. Ou seja, a missão, ensinando todas as coisas que você tem ordenado, isso é teologia, é o conteúdo do ensino. E a missão da igreja ela é desempenhada através com o conhecimento do conteúdo teológico. Não se pode, biblicamente, divorciar teologia de missiologia, mas esse é o caso na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, creio que a missiologia ela deveria estar integralmente incorporada nos cursos de teologia no Instituto Bíblico e no seminário, de tal maneira que não seja necessário um outro curso de missiologia, pois todos os pastores, todos os obreiros já deveriam ter esse treinamento, esse preparo. Interessante, né? Missão transcultural em 1 ano e o curso para missão e plantação de igreja em 1 mês, né? 1 mês de preparatório do CTM. É realmente interessante. Bom, você está com 19 anos, você nunca teve um outro presidente do Supremo Conselho. Vai ter uma experiência nova agora, imagino eu, né? Imagino eu, se o Roberto Brasileiro, o pastor Roberto Brasileiro não se perpetuar aí no cargo, então teremos um novo presidente a partir do próximo semestre, no mês que vem, na reunião do Supremo. E aí, o que é que você ouve aí nos corredores, nas conversas, nos gabinetes, entre os professores, a expectativa para essa reunião do Supremo Conselho? Sim. Que tenho ouvido principalmente numa mudança no caráter e perfil da Igreja Presbiteriana nos últimos anos, principalmente desde a pandemia, onde houve-se muito assim uma explosão de conteúdo na internet, conteúdo online da igreja e de teologia e tal, porque todo mundo estava em casa, né? Então, muitos conheceram a fé reformada e a Igreja Presbiteriana pela internet. E desde então houve um aumento muito grande de pessoas que vieram de igrejas pentecostais e não pentecostais, conheceram a fé reformada e se mudaram para a Igreja Presbiteriana do Brasil. De tal ponto que minha turma do seminário, que são preparação para pastores, né? Minha turma tem uns 12, tem 13 pessoas. Eu creio que de todas essas, 2 nasceram na Igreja Presbiteriana. O resto, tudo vem de fora. E a maior parte deles de igreja pentecostais, neopentecostais. Há até certos 2 que foram ungidos pastores de igreja neopentecostal e agora estão fazendo seminário presbiteriano para serem pastores presbiterianos. Então, esse perfil de igreja, de pessoas que conheceram a fé por fora e conheceram a importância da fé reformada, eles são muito firmes eles são muito zelosos pela doutrina reformada. Eles são muito firmes na confessionalidade, mais especificamente no âmbito de guardar as doutrinas reformadas. A prática e a aplicação já se varia bastante, mas enquanto é isso, há uma certa expectativa de que a Igreja Presbiteriana do Brasil ela cresça
em confessionalidade pelos próximos anos. Uau, glória a Deus, Deus abençoe. Nós somos uma igreja confessional, né? E muitas vezes os oficiais, né, os docentes, os pastores fazem um juramento de confessionalidade, só da boca para fora. E, bom, mas aí é um assunto para uma outra live, uma outra conversa. E agora, assim, nós somos duas pessoas que gostam muito de conversar, a gente fala muito, né? Então a gente vai agora para um momento que é um exercício muito grande para a gente, que é uma palavra e a resposta, no máximo, em uma frase. Um versículo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso, na verdade, é um fragmento de um versículo. Mas Tá ótimo. O que é que você gosta de fazer nas horas vagas? Nas horas vagas. eu não tenho horas vagas. Mas seria música, eu gosto muito de música. Massa. Então, lembrança de um tempo bem recente, me fale sobre a infância. A resposta de uma frase, meu irmão. Família, convivo com a família maravilhoso. Eu estou longe de minha família agora e sinto falta. Sente falta de estar longe dos pais e dos irmãos, todo mundo? Não tem ninguém perto? Sim, sim. Pelo mundo, pelo Brasil, tudo espalhado. Eita, Lele. Um grande desafio. Barba, família e trabalho. Esses são 3 grandes desafios. Igreja Presbiteriana do Brasil. É a minha igreja. Seminário Presbiteriano. Qual é que você está? Campinas? Josué Manuel da Conceição. JMC. Firme, é bom, bastante puxado. APMT. A agência em que minha família serve. Benção. Um esporte. Gosto muito de ping-pong. Sério? Diferente. Um instrumento musical. Você já respondeu, né? Viu? Ok. Algo que você gosta muito. Feijoada. Oh, que legal. Algo que você odeia. Vou dar uma resposta bem piedosa, então pecado. Oh, crentão. Um lugar. Cidade do Panamá. Uau. Um livro. Um só. Um só. Eu não vou dizer a Bíblia porque eu já respondi pecado para o outro. Mas tem um. Eu esqueci o nome em português. Acho que é Sabedoria para Pessoas Simples, de Charles Spurgeon. Muito bom, muito prático. Eita, Spurgeon é top demais, né? Um filme. Você lembrou algum? Não esqueci o nome em português. Eu tenho muito, muito velho mesmo, em preto e branco. 12 Angry Men. Acho que 2 homens com raiva, sei lá. 12 homens e uma sentença. Não me lembro qual que é o nome em português. Mas o filme é só um diálogo e é magnífico. Uau, vou procurar. Não conheço, não. Família. Paz. Bênção, amor, carinho, auxílio. E agora a gente conclui com um conselho. Não negligencie a devoção diária. Mesmo no corre-corre da vida, né? Mesmo fazendo 2 cursos, servindo na igreja, pregando em outras, não negligencie devocional diário. Que bênção. Meu querido, Deus te abençoe. É sempre muito bom conversar contigo, mesmo online. Foi uma bênção termos feito as matérias que fizemos juntos, te ouvir, ver o seu jeito respeitoso
de se colocar, o seu interesse pelas coisas do alto, te ouvir pregar, te ouvir tocar, bênção demais. Eu fico com interesse agora de abraçar sua família, de estar com eles, que eu só conheço de ouvir falar, né? Só conheço de ouvir falar, embora você, os meus olhos já viram. E rogo a Deus as bênçãos sobre a sua vida, para que Deus te mantenha firme, te mantenha com os pés no chão e os olhares no alto, no autor e consumador da fé, e que você realmente já tem sido, mas continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor. E agora as suas considerações finais, e a gente já vai se despedindo aqui do público, se despedindo de você e rogando as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Não, eu igualmente também gostaria de ter podido passar mais tempo contigo e com a tua família. Foi um tempo curtinho que a gente passou junto lá no Recife, né? Mas mesmo assim foi muito excepcional, muito marcante, muito bom. Agradeço novamente não sei se novamente, eu vou agradecer pela primeira vez talvez, pela oportunidade de estar aqui conversando junto contigo nessa live. Espero que seja edificante para alguma pessoa que esteja assistindo. Isso. Ok. Valeu, querido. Um abraço para vocês. Deus abençoe. Fiquem na paz. Até mais.